Ho! Fala aí pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de anime e nesse vídeo eu vou falar sobre um anime que é conhecido por muitos, mas também é desconhecido por muitos. Hoje eu irei falar sobre Zero no Tsukaima. Lembrando que o link dos parceiros do canal vão estar aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo dos caras. Então vamos lá. Zero no Tsukaima é um anime de gênero comédia romântica, aventura, fantasia com toquezinho de ecchi. Bom, pouquinho não, bastante ecchi. Ele é a adaptação para anime da light novel de mesmo nome, publicada em 2004, escrito por Noboru Yamaguchi e ilustrado por Eiji Usatsuka. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio JC Staff. Eu já comentei sobre esse estúdio em algumas análises anteriores, tem card aí na tela. Esse é o mesmo estúdio que trabalhou nas animações de Kaichou Maid-sama e Toradora. O anime teve 4 temporadas, 4! A primeira temporada foi ao ar no Japão dia 3 de julho de 2006 e durou até 25 de setembro do mesmo ano, contendo 13 episódios. A segunda temporada, com o nome Zero no Tsukaima Futatsuki no Kishi, foi ao ar dia 9 de julho de 2007 e durou até 24 de setembro do mesmo ano, contendo 12 episódios. A terceira temporada, com o nome Zero no Tsukaima Princess no Hondo, foi ao ar dia 6 de julho de 2008 e durou até 21 de setembro do mesmo ano, contendo 12 episódios e 1 OVA. A quarta e última temporada, com o nome Zero no Tsukaima F, foi ao ar dia 7 de janeiro de 2012 e durou até 24 de março do mesmo ano, contendo 12 episódios e encerrando a história. Então vamos começar. Zero no Tsukaima, a tradução ficaria O Familiar da Zero, é a adaptação para anime do light novel de mesmo nome, escrito por Noboru Yamaguchi e ilustrado por Eiji Usatsuka. A novel começou a ser publicada em 25 de junho de 2004 e foi sendo publicada até 25 de fevereiro de 2011, onde, em seu 20º volume, a novel sofreu uma pausa devido a problemas de saúde do Yamaguchi-sensei, que estava lutando contra um câncer poderoso. Ele já havia planejado para a história acabar no volume 22, porém a sua editora queria voltar a publicar a série somente quando ele tivesse em condições para isso. Porém, infelizmente, isso não aconteceu. O Yamaguchi-sensei faleceu em abril de 2013, aos 41 anos, deixando a novel sem um final. Porém, talvez prevendo o que aconteceria, o Yamaguchi-sensei deixou o script do final da história com a editora, e assim, com a permissão da sua família e os pedidos dos fãs, a editora publicou os 2 últimos volumes, finalizando a história, dando um total de 22 volumes encadernados. A novel foi distribuída pela editora Media Factory e impressa na Media Factory Bunko J. Essa é a mesma editora que publicou Absolute Duo, Hentai Oujitou Warawanai Neko e Green Green, que também é do Yamaguchi-sensei. Agora vamos para a análise, começando pela história. A história se passa no reino de Tristane, onde magia e criaturas mágicas vivem. Tudo começa com uma das nossas protagonistas, Louise Françoise Leblanc de la Vallière, em seu primeiro dia do 2º ano da Academia de Magia de Tristane. Nessa academia, os alunos são todos filhos e herdeiros de famílias nobres da realeza. Na sala de Louise, a nova professora demonstra uma magia de alquimia, derivada de um dos 4 elementos mágicos do mundo, que são água, terra, fogo e ar. O poder de um mago é definido pelo número de elementos que o mago consegue controlar. A professora pede para um aluno ir até a frente da sala e tentar fazer a mesma magia que ela, indicando Louise para tentar. Todos na sala são contra deixar Louise fazer isso, porém, a professora insiste e Louise vai tentar usar magia. E quando ela termina de recitar as palavras mágicas, tudo explode. Aquilo era um evento normal para os alunos de lá. Louise é péssima com magia. Sempre que ela tenta fazer alguma coisa, ela acaba explodindo. Ela ganhou o apelido de Zero Louise na academia por não ter afinidade com nenhum dos elementos e nunca acertar uma magia.
A Louise é muito conhecida e muito zoada na escola por causa disso. E no dia seguinte, a sala dela deveria fazer uma magia de invocação de um servo, de um familiar. As garotas da sala já começaram a zoar ela por isso, pensando no que vai acontecer no dia. A Louise, mesmo não sendo boa com magia, ela é muito orgulhosa e não admite que falem mal dela. Ela chega a ser muito chata às vezes, ela é uma completa tsundere. Então ela diz que vai invocar um familiar muito mais bonito e forte do que todos os familiares das garotas juntas. Então chega o dia e os alunos vão invocando vários tipos de familiares, um mais incrível que o outro. Então chega a vez de Louise, a última. Ela recita as palavras mágicas, se concentra e dá tudo de si na magia. Então, como sempre, tudo explode, como todo mundo havia previsto. Porém, eles veem o familiar de Louise. Ela invocou algo que ninguém nunca tinha visto ou invocado antes. Ela invocou um humano. Ela invocou um garoto que usava roupas iguais às nossas, do nosso mundo. Ninguém ali conhecia aquele tipo de roupa, então assumiram que ele era um plebeu, zoando Louise por ela ter conseguido invocar um plebeu. O garoto tentava falar, mas não conseguia entender e ninguém entendia o que ele falava, como se eles estivessem falando línguas diferentes. O professor diz que ela não pode refazer a cerimônia de invocação, porque era um ritual sagrado, coisa e tal. Então a Louise tem que se conformar com o que ela invocou e ficar com o garoto como familiar, sendo motivo de piada na escola inteira. Ela então firma o contrato com ele, lhe dando um beijo. O garoto sente seu corpo quente e algumas runas aparecem na sua mão. O garoto desmaia em seguida. Ele acorda no quarto de Louise, que fica muito irritada com ele por ele não parar de falar e ela não conseguir entender. Ela então tenta conjurar uma magia de silêncio para fazer ele somente responder ela e não falar nada. Porém, como sempre, tudo explode. O garoto levanta gritando com ela porque doeu tudo, porém dessa vez ele entendeu o que ela disse. Ela havia conjurado uma magia, mas acabou resultando em uma outra muito nada a ver. O garoto se chama Hiraga Saito. Ele é o nosso outro protagonista. Ele aparenta ser do nosso mundo, porém ele acabou sendo invocado por Louise no mundo dela, e não tem como voltar. E já que o Saito agora é familiar de Louise, ela decidiu tratá-lo como um, ou até pior em certas coisas. Como fazer o Saito lavar suas roupas, fazer ele dormir no chão, bater nele com um chicote quando ele não obedece ela, ou simplesmente sem motivo algum, quando ela fica brava, entre muitas outras coisas. O Saito tenta fugir de Louise, porém, com a ajuda de um dos garotos da sala dela, Gichi, o Saito é levitado no ar e impedido de fugir, voltando para o quarto de Louise e sendo repreendido, com a garota prendendo ele por uma coleira como se ele fosse um cachorro. Então, no dia seguinte, Saito começa o seu dever como familiar, entregando as roupas de Louise prontas para serem usadas, vestindo ela e acompanhando ela até o café da manhã. Lá, ele conhece uma empregada que lembra muito as pessoas do mundo dele. Seu nome é Siesta. Ela é uma plebeia que foi escolhida para servir os nobres da escola. Eles acabam virando amigos até que Saito arruma uma briga com Gichi, pelo que aconteceu na noite passada. O Gichi desafia Saito para um duelo. O garoto não dá para trás e aceita. Louise aparece questionando por que o Saito aceitou o duelo. Ela tenta obrigar ele a pedir desculpas pro Gichi, mas ele recusa. Louise continua falando que um plebeu como ele não queria conseguir derrotar o nobre, mas Saito vai pro local do duelo mesmo assim. No duelo, o Gichi começa invocando uma valquíria de bronze, usando sua magia de terra, que dá uma surra no Saito. Louise continua dizendo que ele não pode vencê-lo, para ele desistir, mas Saito continua se levantando. Ele apanha feio, até que Gichi, de tanto vê-lo apanhar e não revidar, cria uma espada simples e diz para ele pegar, mas que se ele pegasse que o Gichi iria levar a sério o duelo. Louise continua pedindo para Saito desistir e se desculpar, mas o garoto fica sério e diz que mesmo não podendo voltar para o mundo dele, tendo que dormir no chão e ser tratado como um bicho de estimação, que ele poderia aceitar aquilo, pois não tem outro jeito, mas diz que ele também não vai abaixar a cabeça para qualquer um. Então ele pega a espada e de repente as runas na sua mão começam a brilhar. O Saito derrota a Valkyria com um golpe só, como se alguma coisa tivesse despertado nele. O Gichi então invoca mais Valkyrias, mas Saito vai cortando cada uma delas até chegar no Gichi. Saito para na frente do oponente e, assustado, Gichi desiste. Todos que assistiam à luta vibraram pela vitória do Saito. Quando ele solta a espada, o Saito acaba dormindo na hora de tanto cansaço.
3 dias se passam e ele finalmente acorda, com siesta lhe trazendo algumas coisas para comer. Ela diz que Louise a mandou trazer aquilo caso ele acordasse. Ela também diz que Louise não dormiu direito enquanto ficava cuidando das feridas do Saito. O garoto meio que sente algo por ela e pensa que talvez ele possa viver mais um pouco com ela, mais de boa naquele mundo. E a partir daqui, a história vai seguindo, com o Saito descobrindo novas coisas sobre esse mundo de magia, os segredos ocultos de suas runas, que aparentam não ser runas normais para um familiar, vários acontecimentos que vão entrando na vida deles na academia, e claro, o maior desafio, que é conviver com a personalidade difícil e tsundere da Louise. A história trata bastante sobre essas coisas de nobres e plebeus, nos dando uma bela lição de vida sobre diferenças classiais. A história é muito bonita e engraçada, nos mostrando como os personagens vão criando laços entre si, como eles vão amadurecendo, mas também atinge um ponto sério, envolvendo até guerras entre reinos, ao mesmo tempo que vai mostrando a evolução do relacionamento entre Louise e Saito no decorrer de tudo isso. Um relacionamento que pode chegar a superar os laços entre mestre e familiar. Mas bem, vamos falar um pouco sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço de Zero no Tsukaima é bonito e simples. A história tem um clima bem leve, então o estilo do traço combinou muito com a história. A animação é simples e bonita também, não possuindo muitos movimentos complicados ou complexos. É algo agradável de se assistir. Porém, isso vai mudando conforme as temporadas vão passando, a qualidade vai melhorando e as animações ficando mais bonitas, até que, na última temporada, você vê um anime com uma ótima arte. A trilha sonora. A trilha sonora é bem bacana. É divertido de se assistir ouvindo as músicas que são tocadas. Músicas mais leves em momentos engraçados, algumas mais agitadas em alguns momentos de luta, algumas mais melosas em momentos românticos. É tudo tocado no momento certo, deixando as cenas mais bacanas e bonitas de se assistir. Cada temporada tem uma abertura e um encerramento, sendo todas as aberturas cantadas pela cantora Ichiko e os encerramentos cantados pela nossa Tsundere Queen, a Kugimiya Rie. A abertura da primeira temporada é a música First Kiss. Como eu disse, ela é cantada por Ichiko. O encerramento é a música Honto no Kimochi, cantada por Kugimiya Rie. A abertura da segunda temporada é a música I Say Yes. O encerramento é a música Suki Kirai Suki. A abertura da terceira temporada é a música You're the One. O encerramento é a música Gomen ne. E a abertura da quarta e última temporada é a música I'll Be There For You. O último encerramento é a música Kishite Agenai. E agora a dublagem. A dublagem de Zero no Tsukaima é ótima, só dublador foda, sério. É um dos animes que mais tem dubladores conhecidos e ótimos que eu já vi. Alguns deles são a Tsundere Queen, Kugimiya Rie. Essa aqui, muita gente já conhece e eu quase sempre comento sobre ela nas minhas análises. A lista dela é enorme, alguns personagens que ela já dublou são a Agnes Sanctis, do Toaru Majutsu no Index, a Furinde Mil, dos OVAs, do Shinjo Saikyo no Deshi Kennedy, a Nora, do Noragami, o Rupa, do filme 18 do Pokémon, a N na dublagem em japonês do jogo League of Legends e a Shana, do Shakugan no Shana. Satoshi Hino. Ele é o dublador do Saito, outro muito conhecido e adorado pelos fãs. Alguns personagens que ele já dublou foram o Shiage Hamazura, do Toaru Majutsu no Index, o Noise, do Dramatical Murder, o Isaac, do Log Horizon, o Yoshitsugu Otani, do jogo Samurai Warriors 4, o Sakamachi Kin Jiro. Tá, o Jiro, do Mayoshiki, e o Kamui, do Gintama. Horie Yui, outra que é muito conhecida. Eu já falei sobre ela em outras análises minhas também. Alguns personagens que ela já dublou foram a Tendo Kisara, do Black Bullet, a Ozu Kanon, do Coppelion, a Kushina Anna, do Kei, a Nepgear, dos jogos da saga Hyper Dimension Neptunia, e a Kushieda Minori, do Toradora. Agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para minha opinião assistindo ao anime. Zero no Tsukaima foi mais uma história de Isekai, onde o protagonista do nosso mundo é trazido para outro diferente. Ela teve um clima leve e divertido do começo ao fim. O ecchi eu achei bem leve se comparado aos outros de Isekai que estamos acostumados a ver, como o Konosuba.
Tudo começou meio que devagar até quase a metade do anime, onde deu uma agitada, revelando alguns segredos sobre as runas nas mãos do Saito, alguns casos estranhos que ocorreram na academia de magia e até alguns seres malignos que vivem no reino. Os personagens são muito carismáticos, cada um com sua personalidade. Louise sendo irritante, mas fofo ao mesmo tempo, ainda mais com a dublagem excelente da Kugimiya-san, que não tem o seu título de Tsundere Queen à toa. O Saito é um protagonista bem comum, mas você acaba gostando dele porque ele é muito gente boa. E o relacionamento que ele vai desenvolvendo com a Louise e o pessoal da academia é muito divertido e bonito de se ver. Você vai até formando um laço com os personagens, com as aventuras, momentos que eles vão vivenciando, chegando a se emocionar em muitas partes, por conta de como eles se relacionam. Sério, tem parte na história que te emociona demais. Eu me lembro até hoje, último episódio da segunda temporada, um dos melhores episódios na minha opinião. E no fim você termina com uma história que começou simples, só com uma comédia romântica meio padrão, mas que aos poucos foi se transformando em uma história bonita, cheia de aventura e emoção, que te deixa com um sentimento de saudades quando termina. Agora, informações extras. Zero no Tsukaima tem vários tipos de adaptações, tanto para jogos, mangás, dramas CDs e até outras novels. Em junho de 2006, foi serializada uma adaptação para mangá, que conta a história normal da novel. Essa adaptação durou até outubro de 2009 e teve um total de 7 volumes encadernados. Em outubro de 2006, um spin-off foi lançado com o nome Zero no Tsukaima Gaiden, Tabita no Bouken. Essa novel teve 3 volumes e conta aventuras de Tabita, uma das estudantes da Academia de Magia, personagem que tem um papel bem grande na história original. Essa adaptação durou até março de 2009. Também houve uma adaptação para mangá dessa mesma novel spin-off, lançada em 2007. Ela durou até maio de 2010 e contém 10 volumes. Em outubro de 2009, foi lançada uma novel com o nome Kaze no Kishihime, uma side story com uma nova protagonista. Essa novel durou até março de 2010 e contém 2 volumes. Além disso, Zero no Tsukaima ainda possui 3 jogos para o guerreiro PlayStation 2. O primeiro jogo foi lançado em fevereiro de 2007, chamado Zero no Tsukaima Shou Akuma to Harukaze no Concerto. O segundo jogo foi lançado em novembro de 2007, chamado Zero no Tsukaima Mumaga Tsumugo Yokaze no Noctune. O terceiro e último jogo foi lançado só em novembro de 2008, chamado Zero no Tsukaima Maigo no Period to Ikusei no Symphony. Todos os jogos são no estilo novel, onde você faz escolhas que vão alterando a rota e a história que o seu personagem vai seguindo e os seus relacionamentos. Esse tinha coisa. Concluindo, Zero no Tsukaima é um ótimo anime, muito divertido, com uma história leve e simples, mas que é contada de uma maneira interessante e divertida, tanto que você assiste muito rápido cada temporada. A trilha sonora é boa, tocando nos momentos certos e com músicas que combinam com a atmosfera. A animação é simples, assim como os traços. Não é uma história que necessite de movimentos ou animações muito complexos, porém conforme as temporadas vão avançando, se nota uma melhora em tudo. Os personagens são muito carismáticos, te fazendo se aprofundar mais na história e nos acontecimentos devido à maneira como eles reagem a cada situação, além de possuir momentos românticos que chegam a emocionar. Enfim, Zero no Tsukaima é um anime que merece ser assistido, possui uma história divertida, mas que vai se tornando muito emocionante e profunda conforme os episódios vão passando. Possui um ecchi leve que diverte bastante com a comédia romântica do anime. É um anime que mostra a construção de laços com os outros e como esses laços podem nos ajudar a superar várias barreiras e desafios impostos em nossa vida. Isso enquanto mostra que, independente da classe social, as pessoas são iguais e podem se entender e se ajudar independente da dificuldade do desafio. E para quem quiser, eu vou estar deixando os links para o mangá de Zero no Tsukaima em português Brasil e da Light Novel na descrição do vídeo. E caso vocês tenham gostado do vídeo, dá aquele curtir, comenta se quiser, compartilha se puder, que vai dar aquela ajuda. E isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado e agradeço por terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então até a próxima. Já né?